O amor é um dos maiores mistérios da humanidade. Ao longo dos séculos, poetas, filósofos e cientistas tentaram decifrar suas complexidades. Por que nos apaixonamos? O que nos atrai em outra pessoa? Quais forças invisíveis nos conduzem a criar laços tão profundos e significativos? Essas perguntas ecoam em todas as culturas e épocas, mas hoje vamos explorar o amor sob uma perspectiva única e fascinante, a de Carl Jung, um dos psicólogos mais influentes do século XX. Para Jung, o amor não é apenas um conjunto de emoções passageiras ou uma simples reação biológica. Ele vai muito além disso. O amor, segundo Jung, é como um espelho que reflete nosso mundo interno, mostrando não apenas o que nos falta, mas também o que mais desejamos encontrar em nós mesmos. É uma jornada de autodescoberta disfarçada de conexão com outra pessoa. Antes de mergulharmos nas duas razões pelas quais as pessoas se apaixonam por você, segundo Jung, é essencial compreender um ponto fundamental: o amor não é um acidente. Não nos apaixonamos por acaso, como se fosse uma loteria cósmica. Existe um padrão profundo, quase invisível, que guia nossas escolhas amorosas. Esse padrão tem raízes nas camadas mais profundas de nossa psique, em um território que raramente acessamos conscientemente. Pense nisso como um mapa interno que, sem que percebamos, nos leva a certas pessoas e não a outras. É como se nossa alma soubesse, antes mesmo de nossa mente, quem precisamos encontrar para crescer, evoluir ou até mesmo confrontar partes de nós mesmos que preferimos ignorar. Carl Jung introduziu um conceito poderoso para explicar esse fenômeno: a projeção. Segundo ele, quando conhecemos alguém e sentimos aquela atração instantânea, quase mágica, não estamos simplesmente reagindo à pessoa em si. Na verdade, estamos projetando nela aspectos de nosso próprio inconsciente. Em outras palavras, nos apaixonamos por algo que já existe dentro de nós, mas que ainda não reconhecemos ou aceitamos conscientemente. É como se o outro fosse um espelho que reflete uma parte oculta de nossa alma. Vamos tornar isso mais claro com um exemplo. Você já se sentiu atraído por alguém que parece incorporar exatamente o que você gostaria de ser? Talvez uma pessoa confiante, com uma força interior que impressiona, ou alguém que vive com uma liberdade que você sente que lhe falta. Isso não é coincidência. Jung diria que essa atração não é apenas pela pessoa, mas por uma parte reprimida de você mesmo que está desesperada para se expressar. Imagine, por exemplo, uma pessoa que cresceu em um ambiente onde sempre precisou ser cautelosa, controlada, nunca se permitindo agir impulsivamente. De repente, ela conhece alguém que vive de forma espontânea, que dança sem medo de ser julgado, que fala o que pensa sem filtros. Essa pessoa pode sentir uma atração quase irresistível, como se algo dentro dela fosse despertado. O que está acontecendo, segundo Jung, é que o inconsciente reconhece no outro uma qualidade que foi reprimida, nesse caso, a espontaneidade. Essa atração é, na verdade, um chamado para que a pessoa integre essa parte de si mesma. É como se o amor fosse uma ponte entre o que somos agora e o que podemos nos tornar. Aqui entra a primeira razão pela qual alguém se apaixona por você. Você representa algo que essa pessoa não tem, mas precisa desesperadamente. Essa ideia ressoa com uma frase que todos já ouvimos: os opostos se atraem. Embora pareça um clichê, há uma verdade psicológica profunda por trás disso. Jung acreditava que cada ser humano carrega um lado oculto, que ele chamava de sombra. A sombra é como um depósito de tudo o que reprimimos: nossas inseguranças, desejos proibidos, traços de personalidade que julgamos inaceitáveis. Paradoxalmente, é exatamente isso que buscamos nos outros. Por exemplo, uma pessoa extremamente racional, que valoriza a lógica acima de tudo, pode se apaixonar perdidamente por alguém emocional, impulsivo, que vive guiado pelo coração. Da mesma forma, alguém introvertido pode sentir uma atração magnética por uma pessoa extrovertida, que ilumina qualquer ambiente com sua energia social. Pense em um caso concreto.
João, um homem metódico, que planeja cada detalhe de sua vida, conhece Maria, uma artista que vive no momento, sem se preocupar com o amanhã. João sente uma conexão imediata, como se Maria tivesse algo que ele nunca experimentou. Ele admira a forma como ela se entrega à vida, mas também sente um leve desconforto, porque essa liberdade o confronta com sua própria rigidez. Segundo Jung, João não está apenas apaixonado por Maria, mas por uma parte de si mesmo que ele reprimiu, a capacidade de viver com mais leveza e espontaneidade. Maria, nesse caso, é um reflexo do que João precisa integrar para se tornar mais completo. Essa dinâmica explica por que o amor pode ser tão poderoso e, ao mesmo tempo, tão desafiador. Quando nos apaixonamos, não estamos apenas nos conectando com outra pessoa, estamos nos conectando com nós mesmos de uma maneira profunda. A pessoa por quem nos apaixonamos atua como um catalisador, trazendo à tona partes de nossa psique que estavam adormecidas. É por isso que o amor, para Jung, não é apenas um sentimento, mas um processo de transformação. Ele nos convida a olhar para dentro, a reconhecer nossas faltas, nossos desejos e nossas possibilidades. E é exatamente por isso que as pessoas se apaixonam por você, porque você, de alguma forma, representa uma peça essencial no quebra-cabeça de suas próprias jornadas. Mas essa é apenas a primeira razão. Há uma segunda, igualmente profunda, que exploraremos em breve. Antes, é importante refletir: quantas vezes você já se perguntou por que alguém se sentiu atraído por você? Ou por que você se sentiu atraído por alguém que, à primeira vista, parecia tão diferente de você? As respostas estão no inconsciente, e Jung nos oferece as ferramentas para desvendá-las. O amor, afinal, é muito mais do que uma emoção. É um convite para nos tornarmos quem realmente somos. A atração que sentimos por alguém extrovertido e social, quando somos mais reservados, não é apenas uma coincidência. Na verdade, o que está acontecendo é algo muito mais profundo. Essa pessoa representa uma parte de nós que foi reprimida, um pedaço de nossa essência que nosso inconsciente reconhece e deseja trazer à tona. É como se, ao encontrar alguém que encarna o que nos falta, nossa psique sussurrasse: aqui está o que preciso para me sentir mais completo. Essa é a primeira razão pela qual as pessoas se apaixonam, como exploramos anteriormente. Mas agora vamos mergulhar na segunda razão, que é igualmente poderosa e está ancorada em um dos fundamentos mais fascinantes da teoria de Carl Jung, o conceito de ânima e animus. Segundo Jung, cada ser humano carrega dentro de si uma imagem interna do oposto. Para os homens, essa imagem é chamada ânima, a representação do feminino em seu inconsciente. Para as mulheres, é o animus, a personificação do masculino. Essas imagens não surgem do nada, elas são moldadas ao longo da vida, especialmente durante a infância, a partir das experiências que vivemos e das figuras que nos influenciam, como pais, avós, professores ou até personagens de histórias que admiramos. Por exemplo, um menino que cresce com uma mãe carinhosa e intuitiva pode desenvolver uma ânima que valoriza essas qualidades, enquanto uma menina que admira a força e a determinação de um pai pode formar um animus que reflete essas características. Quando encontramos alguém que parece encarnar essas qualidades internas, algo mágico acontece. Sentimos uma atração instantânea, quase irracional, como se aquela pessoa fosse a peça que faltava em nosso quebra-cabeça. Vamos ilustrar isso com um exemplo. Imagine Ana, uma mulher que sempre se sentiu pressionada a ser prática e controlada em sua vida. No fundo, ela carrega um animus que valoriza a ousadia e a independência, qualidades que ela associa ao seu avô, uma figura marcante em sua infância. Quando Ana conhece Pedro, um homem confiante, que toma decisões sem hesitar e vive com uma energia aventureira, ela sente uma conexão imediata. Não é apenas porque Pedro é carismático, mas porque ele ressoa com a imagem do animus que Ana carrega em seu inconsciente. Da mesma forma, Pedro, que talvez tenha crescido em um ambiente onde emoções eram vistas como fraqueza, pode ter uma ânima que valoriza a sensibilidade e a empatia. Ao conhecer Ana, que expressa suas emoções com autenticidade, ele sente que encontrou algo que sempre buscou, mesmo sem saber.
Essa é a segunda razão pela qual as pessoas se apaixonam por você. Você encarna uma imagem interna que já existia dentro delas. Mas aqui reside uma grande ironia do amor, como Jung tão bem apontou. Muitas vezes, não nos apaixonamos pela pessoa real, mas pelo que ela representa para nossa psique. É como se estivéssemos enamorados de uma projeção, uma imagem idealizada que construímos em nossa mente. Isso explica por que tantas relações começam com uma paixão avassaladora, cheia de entusiasmo e promessas, mas acabam em decepção. Quando a projeção começa a desmoronar, e isso sempre acontece, porque ninguém pode sustentar uma imagem idealizada para sempre, percebemos que a pessoa que amávamos não é exatamente como imaginávamos. Seus defeitos, medos e vulnerabilidades vêm à tona, e nesse momento somos confrontados com uma escolha crucial. Aceitamos a pessoa real, com todas as suas imperfeições, ou a rejeitamos em busca de alguém que se encaixe melhor na fantasia que criamos. Essa dinâmica é tão comum que muitas pessoas ficam presas em um ciclo vicioso. Elas pulam de uma relação para outra, sempre buscando alguém que preencha o vazio interno, que complete sua sombra ou que corresponda à imagem perfeita de sua ânima ou ânimos. Mas Jung nos oferece uma perspectiva transformadora. Em vez de buscar nos outros o que nos falta, devemos trabalhar para integrar essas partes dentro de nós mesmos. Se você é uma pessoa tímida que se sente atraída por extrovertidos, talvez seja a hora de cultivar sua própria confiança social. Se você se apaixona repetidamente por pessoas seguras e independentes, pergunte-se: quais aspectos da sua vida o fazem sentir dependente ou inseguro? Porque você busca fora o que poderia desenvolver dentro de si. O amor, segundo Jung, não é sobre encontrar alguém que nos complete, como nos contos de fadas. Em vez disso, é uma ferramenta poderosa para nos descobrirmos. Cada relação é uma oportunidade de olhar para dentro, de reconhecer as partes de nós que estão adormecidas ou reprimidas. Pense nisso. Quantas vezes você já se apaixonou por alguém que, de alguma forma, trouxe à tona uma versão de você que você nem sabia que existia? Talvez uma relação tenha despertado sua coragem, outra sua capacidade de ser vulnerável. Essas experiências não são acidentais. Elas fazem parte do que Jung chamava de individuação, o processo de nos tornarmos quem realmente somos, integrando todas as facetas de nossa psique. Essa perspectiva nos leva a uma conclusão poderosa. As pessoas se apaixonam por você por duas razões principais. Primeiro, porque você representa algo que lhes falta, algo que elas anseiam integrar em suas vidas. Segundo, porque você ressoa com uma imagem interna, a ânima ou animus, que já existia em seu inconsciente. Mas o verdadeiro desafio do amor não está apenas em sentir a faísca inicial, está em manter o amor quando as ilusões desaparecem. Quando a projeção cai e vemos a pessoa como ela realmente é, somos convidados a amar de forma mais autêntica, sem depender de fantasias. Da próxima vez que você se perguntar por que alguém se apaixonou por você, reflita. Você é um reflexo do que falta a essa pessoa ou um lembrete de algo que já existia em sua alma? E, mais importante, por que você se apaixona? As respostas estão no mesmo lugar, nas profundezas de sua própria psique. Essa visão de Jung nos desafia a enxergar o amor como um processo dinâmico, não como um destino final. Cada pessoa que cruza nosso caminho é, de certa forma, um espelho. Algumas refletem nossas qualidades mais brilhantes, outras nossas sombras mais escuras. Mas todas, sem exceção, nos oferecem uma chance de crescer. O amor, afinal, é muito mais do que uma conexão com outra pessoa. É uma jornada para dentro de nós mesmos. O amor, em sua essência, vai muito além da faísca inicial da atração. Ele não se resume àquele frio na barriga ou à química que sentimos ao conhecer alguém especial. Há algo muito mais profundo em jogo, algo que Carl Jung, com sua genialidade, compreendeu como poucos. O amor é uma ferramenta poderosa no processo de individuação. Segundo Jung, nenhum de nós nasce completo. Passamos a vida inteira tentando integrar as diferentes partes de nosso ser, nossas qualidades luminosas e nossas sombras escuras, aquilo que já possuímos e aquilo que ainda precisamos desenvolver.
O amor, embora pareça algo externo, uma conexão com outra pessoa, é, na verdade, um mecanismo do nosso inconsciente que acelera essa jornada de autodescoberta. Ele nos guia, muitas vezes sem que percebamos, rumo ao crescimento pessoal. Pense nisso como uma dança cósmica. Cada pessoa que cruza seu caminho e deixa uma marca emocional em sua vida é, de certa forma, um mestre. Elas não aparecem por acaso. Cada uma delas reflete algo sobre você, suas inseguridades mais escondidas, seus medos mais profundos ou até mesmo seus desejos mais secretos. Imagine, por exemplo, uma mulher chamada Clara, que sempre se sentiu insegura sobre sua capacidade de tomar decisões. Quando ela conhece Lucas, um homem confiante que enfrenta desafios com determinação, ela não apenas se apaixona por ele, mas também começa a perceber, através dele, que há uma força dentro dela esperando para ser despertada. Lucas, nesse caso, é um espelho que mostra a Clara uma versão de si mesma que ela ainda não reconheceu completamente. Essa é a magia do amor. Ele nos confronta com quem somos e com quem podemos nos tornar. Jung acreditava que o amor pode ser tanto uma força transformadora quanto uma armadilha perigosa. Se você não está consciente das suas próprias projeções, aquelas imagens idealizadas que lançamos sobre os outros, corre o risco de passar a vida inteira apaixonando-se por ilusões. É como perseguir sombras, acreditando que o amor é algo externo, algo que outra pessoa pode lhe dar, quando, na realidade, ele sempre esteve dentro de você. Muitas pessoas caem nesse erro. Elas idealizam o amor verdadeiro como encontrar alguém que atenda a todas as suas expectativas, que se encaixe perfeitamente em sua visão de parceiro ideal. Mas Jung nos ensina que o amor mais profundo não é aquele que preenche vazios ou resolve nossas carências. Pelo contrário, é aquele que nos ajuda a nos descobrirmos, a nos tornarmos mais inteiros. Pare por um momento e reflita sobre suas próprias experiências. Pense nas relações passadas, nos amores que marcaram sua vida, nas pessoas que despertaram em você emoções tão intensas que pareciam incontroláveis. O que essas pessoas tinham em comum? Que parte de você elas refletiam? Talvez você perceba que cada uma delas trouxe à tona algo diferente. Uma relação pode ter revelado sua capacidade de entrega, enquanto outra destacou suas inseguranças. Essas conexões não são aleatórias. Elas são pistas no seu caminho de individuação, sinais do que sua psique precisa explorar para que você se torne mais completo. A grande questão, segundo Jung, não é apenas entender por que as pessoas se apaixonam por você, mas o que essas paixões revelam sobre sua própria jornada interior. O amor, como Jung o descreve, é um fenômeno de muitas camadas. O que vemos na superfície, a atração física, a química, a conexão imediata, é apenas a ponta do iceberg. Por baixo disso, há um universo de processos psicológicos e emocionais em ação. Para realmente compreender por que as pessoas se apaixonam por nós e como nossas relações funcionam, precisamos ir além do óbvio. Jung nos oferece uma chave fundamental. O amor está intimamente ligado à integração da nossa própria psique. Isso significa que, ao nos apaixonarmos, não estamos apenas buscando algo que nos falta, mas também escolhendo, de forma muitas vezes inconsciente, pessoas que nos ajudarão a enfrentar nossas próprias feridas. Sim, você leu certo. O amor é, em grande parte, um mecanismo para nosso crescimento. Ele nos empurra para confrontar nossas vulnerabilidades, para lidar com as partes de nós que preferiríamos ignorar. Porque algumas pessoas parecem repetir os mesmos padrões em suas relações. Porque alguém que sofreu abandono na infância tende a atrair parceiros que, eventualmente, se afastam. Ou porque alguém com medo de ser vulnerável se apaixona por pessoas que exigem uma conexão emocional profunda. A resposta está no que Jung chamava de ferida original. Todos nós carregamos uma ferida psicológica formada nos primeiros anos de vida, moldada pelas experiências que vivemos, seja o medo de rejeição, a sensação de não ser suficiente ou a dificuldade de confiar nos outros. Mesmo que não tenhamos consciência plena dessa ferida, ela influencia nossas escolhas amorosas de maneira poderosa. Imagine,
Por exemplo, um homem chamado Rafael, que cresceu em um lar onde nunca se sentiu verdadeiramente visto ou valorizado. Como adulto, ele se sente atraído por mulheres que, inicialmente, o enchem de atenção, mas que, com o tempo, se mostram distantes. Esse padrão não é coincidência. A ferida de Rafael, a sensação de não ser suficiente, o leva a buscar relações que, inconscientemente, recriam o mesmo cenário de sua infância. Quando alguém se apaixona por Rafael, pode ser que, em um nível inconsciente, ele represente uma peça-chave no processo de cura dessa pessoa. Talvez sua sensibilidade ou sua busca por validação ressoem com algo que o outro precisa resolver em sua própria psique. Esse é o poder do amor. Ele não apenas nos conecta aos outros, mas também nos conecta às nossas próprias histórias. Quando alguém se apaixona por você, é possível que você esteja, sem saber, desempenhando um papel em sua jornada de cura ou crescimento. Talvez sua forma de ser, sua força, sua vulnerabilidade, sua autenticidade, lembre essa pessoa de algo de sua infância que ela ainda precisa compreender ou superar. Ou talvez sua presença a desafie a enfrentar um medo profundo, como o medo de ser amada de verdade. O amor, segundo Jung, é um espelho que reflete não apenas quem somos, mas também quem precisamos nos tornar. Essa perspectiva nos convida a olhar para nossas relações com mais curiosidade e menos julgamento. Cada pessoa que entra em nossa vida, cada amor que experimentamos, carrega um propósito. Eles nos mostram algo sobre nós mesmos, às vezes algo que nos enche de orgulho, outras vezes algo que nos causa desconforto. Mas é exatamente nesse desconforto que reside o potencial de transformação. O amor, afinal, não é apenas sobre encontrar alguém para compartilhar a vida. É sobre encontrar a nós mesmos no processo. Quando alguém se apaixona por você, pode ser que, em um nível inconsciente, você represente uma peça essencial no quebra-cabeça de sua jornada de cura. Talvez sua forma de ser, sua paciência, sua determinação ou até mesmo sua vulnerabilidade traga à tona memórias de algo que essa pessoa viveu na infância, algo que sua psique ainda está tentando compreender ou resolver. Ou talvez a atração que ela sente por você esteja ligada a um desejo profundo de enfrentar um medo ou uma insegurança que ela carrega há anos. Pense, por exemplo, em Sofia, uma mulher que cresceu em um ambiente onde se sentia constantemente julgada. Quando ela conhece Miguel, alguém que a aceita incondicionalmente, ela sente uma conexão poderosa. Mas essa conexão não é apenas sobre Miguel. É sobre a necessidade de Sofia de curar a ferida de não se sentir suficiente. Miguel, nesse caso, é um espelho que reflete tanto a dor quanto a possibilidade de superação. No entanto, aqui está um ponto crucial. O fato de alguém se apaixonar por você por essas razões não garante que a relação será fácil ou mesmo saudável. Pelo contrário, muitas das relações mais intensas e apaixonadas são também as que causam mais dor. Isso acontece porque o amor, como Carl Jung tão bem descreveu, toca nossas feridas mais profundas. Ele traz à tona não apenas o que temos de melhor, mas também aquilo que preferiríamos manter escondido, nossas inseguranças, nossos traumas, nossas sombras. Jung dizia que o amor é um dos caminhos mais poderosos para a transformação pessoal, mas essa transformação vem com um preço. Inevitavelmente, quando duas pessoas se apaixonam, elas se deparam com suas próprias sombras, aquelas partes de si mesmas que foram reprimidas ou negadas. Imagine uma relação que começa com uma intensidade avassaladora. No início, tudo parece perfeito. Você sente que a outra pessoa te entende de uma forma que ninguém jamais entendeu. É como se vocês fossem feitos um para o outro. Mas, com o tempo, começam a surgir conflitos, tensões, diferenças que parecem impossíveis de superar. Talvez você perceba que a outra pessoa tem defeitos que você não havia notado antes, ou talvez ela comece a tocar em pontos sensíveis da sua própria história, medos que você preferia ignorar, vulnerabilidades que você tentava esconder. Isso não é uma coincidência. É a forma como o amor nos força a evoluir. Ele nos coloca frente a frente com as partes de nós mesmos que precisam de atenção, que precisam ser integradas para que possamos crescer. Muitas pessoas, no entanto,
confundem o amor com conforto. Elas acreditam que uma relação deve ser sempre fácil, livre de problemas, como uma história de conto de fadas. Mas o amor real, aquele que Jung descrevia, é muito mais complexo. Ele não se trata apenas de estar com alguém que nos faz sentir bem o tempo todo. Pelo contrário, é sobre estar com alguém que nos desafia a ser a melhor versão de nós mesmos. Quando alguém se apaixona por você, não é apenas porque você preenche um vazio ou corresponde a uma fantasia. É porque, de alguma forma, você está destinado a ajudá-los a enxergar algo sobre si mesmos, uma parte que eles precisam trabalhar, uma ferida que precisam curar, uma qualidade que precisam desenvolver. O amor, nesse sentido, é um espelho que reflete tanto as luzes quanto as sombras de quem somos. Isso nos leva a uma questão ainda mais profunda. O que acontece quando o amor não é correspondido? Ou quando uma relação, por mais intensa que seja, não dá certo? Jung nos oferece uma perspectiva fascinante sobre isso. Ele acreditava que cada pessoa com quem cruzamos, especialmente aquelas com quem formamos laços profundos, tem um propósito em nossa evolução psicológica. Não é por acaso que certas pessoas entram em nossa vida em momentos específicos. Às vezes, elas são um reflexo do que somos naquele instante, nossas forças, nossas fraquezas, nossas esperanças. Outras vezes, elas são um vislumbre do que podemos nos tornar. Imagine que você conhece alguém cuja confiança e segurança te deixam fascinado. Você sente uma atração imediata, como se essa pessoa tivesse algo que você deseja. Jung diria que essa atração não é apenas pela pessoa em si, mas porque ela está mostrando uma versão de você que ainda não se manifestou plenamente. Talvez você admire a forma como ela enfrenta desafios sem medo, e isso desperta em você o desejo de cultivar essa mesma coragem. Da mesma forma, há pessoas que nos desafiam de maneiras desconfortáveis. Elas podem nos irritar, nos fazer perder a paciência ou nos colocar em situações que nos deixam vulneráveis. Essas relações, embora difíceis, são igualmente importantes. Jung chamava isso de confrontação com a sombra. Nossa sombra é composta por tudo que reprimimos ao longo da vida: medos, desejos ocultos, inseguranças, traços de personalidade que escondemos para sermos aceitos pela sociedade. Quando nos apaixonamos, essa sombra ganha vida. De repente, aquelas partes de nós que tentávamos ignorar vêm à tona, exigindo nossa atenção. Por exemplo, se você tem dificuldade em confiar nos outros, pode se apaixonar por alguém que, sem saber, testa essa confiança repetidamente. Essa relação, embora dolorosa, é uma oportunidade de enfrentar e integrar essa parte de si mesmo. O amor, portanto, não é apenas uma conexão com outra pessoa, é um processo de autoexploração. Cada relação que provoca emoções intensas, sejam elas positivas ou negativas, está tocando aspectos do seu inconsciente que precisam ser trabalhados. É por isso que algumas relações nos transformam completamente. Depois delas, não somos mais os mesmos. Não porque a outra pessoa mudou quem somos, mas porque, através dela, descobrimos algo novo sobre nós mesmos. O amor, como Jung o via, é um catalisador para a individuação, o processo de nos tornarmos inteiros, de equilibrar luz e sombra, de abraçar todas as partes de quem somos. Essa perspectiva nos convida a enxergar cada relação como uma oportunidade de crescimento. Mesmo aquelas que terminam em dor ou decepção têm um propósito. Elas nos mostram algo sobre nossas feridas, nossas forças, nossos sonhos. A próxima vez que você se perguntar por que alguém entrou em sua vida, pergunte-se: o que essa pessoa está me ensinando sobre mim mesmo? Que parte de mim ela está refletindo? Porque, no final, o amor é muito mais do que uma história romântica. É uma jornada para dentro da própria alma. Quando alguém se apaixona por você, não está apenas vendo quem você é na superfície, sua aparência, seu jeito de falar ou sua personalidade imediata. Há algo muito mais profundo em jogo. Você representa algo significativo no nível inconsciente dessa pessoa. Pode ser um eco de seu passado,
talvez uma lembrança de algo que ela viveu na infância e ainda não resolveu. Ou pode ser um símbolo de seu futuro, uma visão do que ela aspira a ser. Em alguns casos, você é uma oportunidade para que ela enfrente algo que vem evitando há muito tempo. Um medo, uma insegurança, uma verdade sobre si mesma. Mas essa dinâmica traz à tona um aspecto fundamental que raramente é explorado com a profundidade que merece: o medo ao amor. Porque algumas pessoas sentem uma atração intensa por alguém, mas fogem no momento em que a conexão começa a se aprofundar. Porque há quem deseje profundamente o amor, mas pareça incapaz de manter uma relação estável. Carl Jung oferece uma resposta clara e poderosa: o medo da transformação. O amor verdadeiro, segundo Jung, não é apenas um sentimento reconfortante, ele nos muda profundamente. Ele nos obriga a encarar partes de nós mesmos que talvez preferíssemos manter escondidas. Nossas vulnerabilidades, nossos traumas, nossas inseguranças mais profundas. Amar alguém significa abrir mão do controle, confiar sem garantias, expor-se ao risco de ser ferido. Para muitas pessoas, mesmo que não percebam conscientemente, essa perspectiva é aterrorizante. Elas não estão prontas para a transformação que o amor exige. É por isso que algumas relações, apesar de começarem com uma atração poderosa, nunca se concretizam. Pense em alguém como André, que sente uma conexão imediata com Camila, uma mulher que o inspira com sua autenticidade. Mas, à medida que a relação avança, André começa a se sentir desconfortável. A proximidade de Camila o faz confrontar seu medo de ser vulnerável, algo que ele sempre evitou. Em vez de enfrentar esse medo, André se afasta, sabotando a relação antes que ela possa se tornar algo mais profundo. Esse padrão de autossabotagem é mais comum do que imaginamos. Algumas pessoas se afastam do amor justamente quando estão prestes a vivê-lo em sua forma mais autêntica. Outras criam conflitos desnecessários, como uma forma inconsciente de evitar a intimidade real. Há também aqueles que se sentem atraídos por pessoas emocionalmente inacessíveis, o que lhes permite experimentar o desejo sem a necessidade de se comprometer de verdade. Em todos esses casos, o problema não é a falta de amor, mas o medo do que o amor pode revelar. Porque o amor não apenas nos conecta a outra pessoa, ele nos força a olhar para nossas próprias feridas, aquelas partes de nós que tentamos esconder até de nós mesmos. Jung explicava que esse medo está profundamente enraizado no inconsciente, em uma camada da psique que ele chamava de sombra. A sombra é composta por tudo que reprimimos ao longo da vida: nossos medos, desejos proibidos, traços de personalidade que julgamos inaceitáveis. Quando nos apaixonamos, a sombra se ativa. De repente, vemos no outro não apenas o que nos atrai, mas também o que nos desafia. Essa é a grande paradoxa do amor. Desejamos a conexão, mas, ao mesmo tempo, tememos o que ela pode trazer à tona. Por exemplo, uma mulher chamada Fernanda, que sempre se orgulhou de sua independência, pode se apaixonar por alguém que exige vulnerabilidade emocional. Essa relação a confronta com sua dificuldade de se abrir, algo que ela reprimiu por anos. O desejo de amar está lá, mas o medo de enfrentar essa parte de sua sombra pode levá-la a recuar. Esse medo se manifesta de várias maneiras. Algumas pessoas criam barreiras emocionais, afastando-se quando a relação começa a se aprofundar. Outras provocam discussões sem motivo aparente, como uma forma de manter distância. Há também quem escolha parceiros que, por serem emocionalmente distantes, nunca exigirão uma conexão verdadeira. Todos esses comportamentos são mecanismos de defesa, formas de proteger a psique do impacto transformador do amor. Mas Jung nos ensina que a única maneira de superar esse medo é através da individuação, o processo de integrar todas as partes de nosso ser, incluindo aquelas que rejeitamos. Para isso, precisamos primeiro reconhecer nossos próprios padrões. Pergunte-se: por que eu me sinto atraído por certo tipo de pessoa? Que tipo de relações eu tendo a repetir? Que emoções surgem quando alguém se aproxima demais de mim? Esse é um trabalho árduo, porque exige que enfrentemos nossas feridas mais profundas.
Mas é essencial se quisermos vivenciar um amor autêntico. Muitas pessoas buscam o amor como uma forma de fuga, esperando que uma relação preencha um vazio interno ou resolva suas inseguranças. No entanto, o amor verdadeiro não funciona assim. Em vez de tapar buracos, ele os expõe. Em vez de nos dar segurança instantânea, ele nos desafia a construí-la dentro de nós mesmos. É por isso que as pessoas se apaixonam por nós não apenas pelo que somos na superfície, mas pela energia que projetamos. Se estamos em um estado de medo, atrairemos pessoas que reforçam esse medo, como um espelho que reflete nossas próprias lutas internas. Mas, se estamos em um processo de crescimento, atrairemos aqueles que nos inspiram a seguir evoluindo. Imagine, por exemplo, uma pessoa como Lucas, que passou anos evitando relações sérias por medo de ser rejeitado. Sempre que uma conexão começava a ficar mais profunda, ele encontrava uma desculpa para se afastar. Mas, ao refletir sobre seus padrões, Lucas percebeu que esse comportamento estava ligado a uma ferida de infância, a sensação de não ser digno de amor. Ao trabalhar essa ferida, ele começou a atrair pessoas que valorizavam sua autenticidade, em vez de reforçar seus medos. Esse é o poder da individuação. Quanto mais nos conhecemos, mais capazes somos de criar relações que refletem nosso verdadeiro eu, em vez de nossas inseguranças. O amor, portanto, é um convite para a coragem. Ele nos pede que enfrentemos nossos medos, que abracemos a vulnerabilidade, que nos permitamos transformar. Quando alguém se apaixona por você, está vendo algo além do óbvio, está vendo o potencial de crescimento que você representa. E, da mesma forma, as pessoas por quem você se apaixona são espelhos do que você precisa integrar em sua própria jornada. O desafio é aprender a abraçar o amor sem medo, reconhecendo que ele não é apenas uma conexão com o outro, mas uma porta para o autoconhecimento. Porque, no final, o amor verdadeiro não nos completa, ele nos ajuda a nos tornarmos quem sempre fomos destinados a ser. Se estamos em um estado de medo, atrairemos pessoas que reforçam esse medo, como se fossem espelhos refletindo nossas próprias inseguranças. Mas, quando estamos em um processo de crescimento, algo mágico acontece. Começamos a atrair pessoas que nos ajudam a evoluir, que nos inspiram a sermos melhores versões de nós mesmos. Isso explica por que algumas relações parecem ser lições disfarçadas de amor. Há pessoas que entram em nossa vida não para ficar para sempre, mas para nos ensinar algo essencial, uma verdade sobre nós mesmos, uma força que não sabíamos que possuíamos ou uma ferida que precisamos curar. Outras, por outro lado, aparecem quando estamos prontos para algo mais profundo e duradouro, como um parceiro que caminha ao nosso lado em uma jornada de crescimento mútuo. Aqui entra outro conceito fundamental na teoria de Carl Jung, a integração do ânima e do animus. Segundo Jung, cada ser humano carrega dentro de si uma combinação de energias masculinas e femininas. O ânima é a parte feminina presente no inconsciente dos homens, enquanto o animus é a parte masculina no inconsciente das mulheres. Essas energias não são fixas ou estereotipadas, elas são moldadas pelas nossas experiências, especialmente na infância, e influenciam profundamente a forma como nos relacionamos com os outros. Quando alguém não integrou seu ânima ou animus, tende a projetar essas qualidades nos outros, buscando em um parceiro aquilo que ainda não desenvolveu em si mesmo. Por exemplo, um homem que reprime seu lado emocional, talvez por ter crescido em um ambiente onde emoções eram vistas como fraqueza, pode se sentir irresistivelmente atraído por mulheres extremamente sensíveis e emotivas. Da mesma forma, uma mulher que teme sua própria independência, talvez por ter sido ensinada a priorizar a segurança, pode se apaixonar por homens dominantes e autoconfiantes. Imagine o caso de Pedro, um homem que sempre se considerou racional e prático. Ele se apaixona por Ana, uma mulher que vive guiada pela intuição e pela expressão emocional. A princípio, Pedro admira a forma como Ana se conecta com seus sentimentos, mas, com o tempo, ele começa a sentir um desconforto. A sensibilidade dela o confronta com sua própria dificuldade de expressar emoções, algo que ele reprimiu por anos. Essa atração inicial não é apenas por Ana, mas pela projeção do ânima de Pedro,
que busca equilíbrio. O problema surge quando essas projeções criam dependência. Se Pedro depende de Ana para acessar sua própria emotividade, a relação se torna uma espécie de transação, onde cada um precisa do outro para se sentir completo. Esse tipo de amor, segundo Jung, não é autêntico, porque nasce da carência, não da integração. Jung enfatizava que o autoconhecimento é a chave para evitar esse tipo de dependência. Quanto mais conscientes somos de nossa própria psique, nossas forças, nossas sombras, nosso ânima ou animos, menos projetamos nos outros e mais livres somos para amar sem medo ou necessidade. Isso nos leva a uma questão crucial: como distinguir uma relação baseada em projeções de uma relação baseada em amor autêntico? A resposta está na forma como a relação nos faz sentir. Uma relação fundamentada em projeções gera ansiedade, insegurança e um medo constante de perder o outro, porque ela depende de uma ilusão que criamos. Já uma relação baseada em amor autêntico promove crescimento e uma sensação de plenitude que vem de dentro, não do outro. É um amor que não exige que o parceiro preencha um vazio, mas que celebra quem ambos são e quem estão se tornando juntos. Muitas pessoas confundem intensidade com amor. Elas acreditam que uma relação cheia de altos e baixos emocionais, discussões apaixonadas, reconciliações dramáticas, é mais real do que uma relação estável e tranquila. Mas Jung nos ensina que a intensidade sem profundidade é apenas uma ilusão. O verdadeiro amor não é uma montanha-russa de emoções extremas. É um espaço de transformação mútua, onde ambas as pessoas podem evoluir sem medo. Pense em um casal como Marina e Lucas. No início, a relação deles era marcada por conflitos intensos, alimentados pelas projeções de suas inseguranças. Mas, ao trabalharem em seu autoconhecimento, eles começaram a construir uma conexão mais sólida, baseada no respeito mútuo e no apoio ao crescimento um do outro. Essa é a diferença entre um amor ilusório e um amor que transforma. Essa perspectiva nos leva a uma verdade fundamental: o amor não é algo que encontramos em outra pessoa, é algo que descobrimos dentro de nós mesmos. Quanto mais nos conhecemos, mais capazes somos de atrair relações que refletem nosso estado interno, em vez de nossas carências. O amor, nesse sentido, é um processo de despertar. As pessoas se apaixonam por nós não apenas por quem somos, mas por aquilo que representamos em sua jornada de autodescoberta. Da mesma forma, nós nos apaixonamos por aqueles que nos ajudam a enxergar partes de nós mesmos que ainda não reconhecemos. É um jogo de espelhos, um labirinto de projeções e aprendizados, mas, no fundo, o amor é o caminho para a integração total do nosso ser. Jung também nos convida a refletir sobre a sincronicidade no contexto do amor. Ele acreditava que as pessoas não aparecem em nossa vida por acaso. Há uma ressonância por trás de cada encontro. Mesmo que não compreendamos o motivo no momento, cada conexão tem um propósito. Pense em um momento em que você sentiu uma conexão instantânea com alguém, como se já se conhecessem, mesmo sem trocar muitas palavras. Talvez tenha sido um colega de trabalho que te inspirou em um momento de dúvida ou um estranho que, com uma conversa breve, mudou sua perspectiva. Essas experiências, segundo Jung, não são coincidências, elas são manifestações de um significado mais profundo. No amor, isso significa que as pessoas que cruzam nosso caminho estão lá para nos ensinar algo, para nos desafiar ou para nos ajudar a crescer. Por exemplo, considere o caso de Clara, que conheceu um escritor chamado Rafael durante um evento literário. A conexão entre eles foi imediata, como se compartilhassem uma linguagem secreta. Embora a relação não tenha se transformado em algo duradouro, Rafael incentivou Clara a explorar sua própria criatividade, algo que ela havia negligenciado por anos. Anos depois, Clara percebeu que aquele encontro não foi por acaso. Foi um momento de sincronicidade que a colocou no caminho de sua própria individuação. O amor, nesse sentido, é muito mais do que uma história romântica. É um fio invisível que conecta nossas experiências passadas às presentes, guiando-nos rumo a quem estamos destinados a ser. Assim, o amor é um fenômeno que se manifesta de formas inesperadas, mas nunca aleatórias.
Cada pessoa que entra em nossa vida carrega uma mensagem, um convite para olhar mais fundo para dentro de nós mesmos. Ao abraçar essa perspectiva, podemos construir relações mais autênticas, livres das projeções que nos prendem e abertas ao crescimento que o amor verdadeiro proporciona. Esse fenômeno de conexões aparentemente mágicas pode ser explicado pela perspectiva do inconsciente coletivo, um conceito central na teoria de Carl Jung. O inconsciente coletivo é como uma rede invisível de símbolos, memórias e experiências compartilhadas que transcendem o indivíduo e influenciam nossas percepções e reações. Quando duas pessoas se encontram e sentem uma atração imediata, quase inexplicável, é possível que seus inconscientes tenham reconhecido algo no outro antes mesmo de suas mentes conscientes processarem. Talvez haja uma afinidade profunda entre seus arquetipos internos, padrões universais que moldam nossas emoções e comportamentos. Ou talvez eles tenham vivido experiências semelhantes que os prepararam para esse encontro em um momento específico de suas vidas. Seja qual for a razão, o fato é que nem todas as conexões intensas estão destinadas a durar. Algumas pessoas entram em nossa vida como chispas, acendendo uma transformação profunda, mas, uma vez que cumprem seu propósito, elas se desvanecem, deixando apenas a marca de sua passagem. Essa transitoriedade pode ser dolorosa. Nossa mente racional anseia por estabilidade e permanência, querendo que cada relação significativa dure para sempre. Mas Jung nos ensina que cada relação, por mais breve que seja, tem um propósito. Aferrar-se a algo que já cumpriu seu ciclo só gera sofrimento. Pense em um caso como o de Beatriz, que conheceu um músico chamado Gabriel durante um festival. A conexão entre eles foi instantânea, como se compartilhassem uma linguagem que ninguém mais entendia. Mas, após algumas semanas, Gabriel precisou viajar, e a relação não continuou. Inicialmente, Beatriz sentiu um vazio, mas, com o tempo, percebeu que Gabriel a inspirou a redescobrir sua paixão pela arte, algo que ela havia abandonado anos antes. Essa relação, embora fugaz, foi um catalisador para sua evolução pessoal. Jung diria que Gabriel não estava destinado a ser um parceiro permanente, mas a deixar uma mensagem essencial para o crescimento de Beatriz. É aqui que a individuação se torna crucial. Quando entendemos que o amor não se trata apenas de encontrar alguém que nos complete, mas de nos descobrirmos através das relações, paramos de resistir às mudanças naturais da vida. Nesse sentido, as pessoas que se apaixonam por nós não o fazem porque somos a parceira perfeita ou o homem ideal. Elas se apaixonam porque, em nós, veem uma oportunidade de evolução. Da mesma forma, somos atraídos por aqueles que nos oferecem um espelho, refletindo aspectos ocultos de nossa psique. Às vezes, essas conexões são harmoniosas, levando a um crescimento mútuo que enriquece ambos. Outras vezes, são caóticas e desafiadoras, porque nos forçam a enfrentar partes de nós mesmos que preferiríamos ignorar. Por exemplo, imagine alguém que reprimiu sua criatividade por anos, talvez por ter crescido em um ambiente que valorizava apenas a lógica e a praticidade. Essa pessoa, chamada Laura, pode se sentir irresistivelmente atraída por um artista como Marcos, que vive para expressar sua liberdade e imaginação. Inicialmente, Laura admira a forma como Marcos abraça sua criatividade, mas, ao mesmo tempo, sente uma mistura de admiração e inveja, desejo e medo. Isso acontece porque seu inconsciente está projetando nele uma parte de si mesma que foi reprimida, sua própria capacidade criativa. O amor, nesse caso, não é apenas uma conexão com Marcos, mas um chamado para Laura integrar essa parte esquecida de sua identidade. Essas relações, que Jung descreveria como espelhos da sombra, são projetadas para nos sacudir até o âmago. Elas não são confortáveis, mas deixam uma marca indelével em nossa psique, nos obrigando a crescer, a questionar velhos padrões e a nos transformar. No entanto, nem todas as relações precisam ser tempestuosas. Quando duas pessoas trabalharam em seu próprio autoconhecimento, o amor se torna um espaço de expansão, em vez de uma luta constante. Essas conexões fluem naturalmente, sem a necessidade de conflitos intensos,
porque ambos os parceiros estão mais conscientes de suas projeções e menos dependentes do outro para se sentirem completos. Considere o caso de Sofia e Daniel, um casal que, após anos de trabalho interno, construiu uma relação baseada no apoio mútuo. Eles não esperam que o outro preencha vazios. Em vez disso, celebram o crescimento de cada um, criando um espaço onde ambos podem evoluir sem medo. Essa é a essência do amor autêntico, segundo Jung, uma parceria que nutre a individuação de ambos. Isso nos leva a uma questão essencial. A forma como experimentamos o amor está diretamente ligada ao nosso nível de consciência. Quanto mais nos conhecemos, nossas forças, nossas sombras, nossos desejos reprimidos, mais capazes somos de escolher relações que refletem nosso estado interno, em vez de reforçar velhos traumas. Se uma pessoa está cheia de medos e inseguranças não resolvidas, é provável que atraia relações caóticas que ecoam essas emoções. Por outro lado, se ela trabalhou em sua individuação, atrairá conexões que nutrem seu crescimento, como um jardim que floresce em solo fértil. Mas isso não significa que o amor deva ser um processo frio ou calculado, como escolher um produto em uma loja. Há um mistério no amor que não pode ser reduzido a fórmulas racionais. Às vezes, as conexões mais poderosas são aquelas que desafiam toda a lógica. Você já sentiu uma atração tão forte por alguém que não conseguia explicar? Talvez tenha sido um olhar trocado em um café, uma conversa que pareceu durar horas e minutos, ou um encontro que mudou sua perspectiva sem motivo aparente. Esses momentos ressoam com uma verdade profunda, que Jung associaria à sincronicidade. São encontros que o coração compreende antes da mente, como se o universo estivesse alinhando as peças de um quebra-cabeça maior. O amor, em sua essência, não é um destino final, mas um caminho. É uma jornada em que cada pessoa que cruzamos nos deixa uma lição, seja através da alegria ou da dor. Quanto mais abertos estivermos para aprender com essas experiências, mais capazes seremos de vivenciar o amor em sua forma mais pura, não como uma necessidade de preencher um vazio, mas como uma celebração de quem já somos. O amor, segundo Jung, é um convite para nos tornarmos inteiros, para integrar todas as partes de nossa psique e para reconhecer que, no fundo, já carregamos tudo o que precisamos. As pessoas que se apaixonam por nós são espelhos dessa jornada, refletindo tanto nossas luzes quanto nossas sombras. E nós, por nossa vez, somos espelhos para elas, guiando-as em seu próprio caminho de autodescoberta. Assim, o amor se revela não apenas como um sentimento, mas como um processo sagrado de transformação, onde cada encontro, por mais breve ou profundo que seja, nos aproxima de quem realmente somos. O amor não é apenas um fenômeno psicológico que podemos dissecar com teorias e análises. Ele é também um mistério que transcende nossa compreensão racional, algo que toca o coração e a alma de maneiras que nem sempre podemos explicar. Na visão de Carl Jung, esse mistério se conecta a algo ainda maior. A ideia de que o amor pode ser uma força universal, uma energia que nos liga não apenas uns aos outros, mas a toda a humanidade e, quem sabe, ao próprio cosmos. Jung acreditava que o inconsciente coletivo, essa rede de símbolos e experiências compartilhadas que todos carregamos, contém não apenas os arquetipos de nossa psique individual, mas também os da humanidade como um todo. Nesse sentido, o amor pode ser visto como uma expressão dessa conexão universal, um fio invisível que entrelaça nossas histórias pessoais com algo muito maior do que nós mesmos. Quando nos apaixonamos, não estamos apenas interagindo com outra pessoa, estamos tocando algo que transcende o tempo e o espaço. Isso explicaria por que algumas conexões amorosas parecem tão profundas que desafiam qualquer lógica. Você já sentiu como se tivesse conhecido alguém em outra vida? Ou como se um encontro fosse tão perfeitamente orquestrado que parecia destinado a acontecer naquele exato momento? Pense em um caso como o de Júlia, que conheceu um estranho chamado Tomás durante uma viagem. Em poucas horas de conversa, eles compartilharam uma conexão tão intensa que parecia que já se conheciam há anos. Mesmo que nunca mais tenham se visto, aquele encontro deixou em Júlia uma sensação de propósito, como se o universo tivesse colocado Tomás em seu caminho para lembrá-la de sua própria força interior.
Jung diria que essas experiências são manifestações do inconsciente coletivo, momentos em que nossas almas reconhecem algo maior. Mas, mesmo que deixemos de lado essas ideias mais espirituais e nos concentremos na perspectiva psicológica de Jung, há uma verdade inegável: o amor é um espelho. Ele reflete não apenas quem somos hoje, mas também quem podemos nos tornar. Cada relação, seja ela breve ou duradoura, é uma oportunidade de crescer, de integrar partes de nós mesmos que ignoramos ou reprimimos. Quanto mais dispostos estivermos a olhar nesse espelho, a enxergar o que ele revela sobre nossas luzes e sombras, mais capazes seremos de vivenciar o amor em sua forma mais autêntica. Então, da próxima vez que alguém se apaixonar por você, não se pergunte apenas por quê. Pergunte-se: o que essa pessoa está vendo em mim? Que parte da psique dela eu estou refletindo? E, mais importante ainda, o que estou aprendendo sobre mim mesmo através dessa conexão? Porque o amor não é apenas uma experiência compartilhada com outra pessoa, é uma jornada de transformação interna. Agora que exploramos a visão de Jung sobre o amor, é hora de dar um passo adiante e refletir. Como podemos usar esse conhecimento no dia a dia? Como podemos ser mais conscientes em nossas relações? Como podemos romper os padrões que nos prendem e começar a construir conexões mais autênticas? A resposta, segundo Jung, está no autoconhecimento. Toda sua teoria se baseia na ideia de que o caminho para uma vida plena começa com a compreensão de nós mesmos. No contexto do amor, isso significa estar atento às nossas projeções, aos nossos medos, às nossas feridas e, igualmente importante, às nossas fortalezas. Se quisermos amar de forma autêntica, precisamos primeiro nos conhecer, porque só assim poderemos enxergar os outros como eles realmente são, e não como uma projeção do que desejamos ou tememos que sejam. Esse processo não é simples. Exige introspecção, coragem e, muitas vezes, enfrentar verdades desconfortáveis sobre nós mesmos. Pense em alguém como Marcos, que repetidamente se apaixonava por pessoas que o faziam sentir inseguro. Após anos preso nesse padrão, ele decidiu refletir sobre suas escolhas. Percebeu que sua atração por parceiros emocionalmente distantes estava ligada a uma ferida de infância, o medo de não ser digno de amor. Ao trabalhar essa ferida, Marcos começou a atrair relações mais equilibradas, baseadas na confiança mútua. Esse é o poder do autoconhecimento. Ele nos liberta das projeções que distorcem nossas conexões e nos permite construir relações que refletem nossa verdadeira essência. Imagine como seria viver relações onde você não está buscando alguém para preencher um vazio, mas compartilhando o melhor de si com outra pessoa que também está em sua própria jornada de autodescoberta. Esse é o tipo de amor que Jung idealizava, um amor que não nasce da necessidade, mas da plenitude. Um amor onde duas pessoas, conscientes de si mesmas, se unem para crescer juntas, sem depender uma da outra para se sentirem completas. Para chegar a esse ponto, porém, precisamos fazer o trabalho interno. Isso significa enfrentar nossas sombras, integrar nosso ânima ou animus, e abraçar o processo de individuação. Porque o amor não é apenas um presente que recebemos dos outros, é um presente que nos damos a nós mesmos quando escolhemos evoluir, quando decidimos nos tornar a melhor versão de quem somos. Nesse sentido, o amor é um processo sem fim, porque a jornada de autodescoberta nunca termina. Cada relação, cada encontro, cada conexão, seja ela romântica, amigável ou fugaz, é uma oportunidade de continuar aprendendo, de continuar crescendo, de se aproximar da pessoa que estamos destinados a ser. Pense em todas as pessoas que cruzaram seu caminho até agora. Algumas te trouxeram alegria, outras te desafiaram, algumas te machucaram. Mas todas, de alguma forma, deixaram uma marca em sua evolução. Talvez uma relação tenha te ensinado a confiar, enquanto outra te mostrou a importância de estabelecer limites. Cada uma dessas experiências é um fio na tapeçaria de sua vida, conectando seu passado ao seu futuro. Então, da próxima vez que você se perguntar por que alguém se apaixonou por você, lembre-se, não é apenas sobre essa pessoa. É sobre você, sobre sua jornada,
sobre sua evolução. O amor é a magia que acontece quando duas almas se encontram no caminho rumo à plenitude, refletindo uma outra em um momento único de conexão. Ele nos lembra que, no fundo, estamos todos interligados, não apenas uns com os outros, mas com algo maior, algo que Jung chamaria de inconsciente coletivo. E, ao abraçar essa perspectiva, podemos transformar o amor em uma fonte de crescimento, alegria e autenticidade, vivendo cada relação como um capítulo precioso em nossa infinita jornada de nos tornarmos quem realmente somos. Quando você se pergunta por que alguém se apaixonou por você, lembre-se, não é apenas sobre essa pessoa, mas sobre você, sua jornada, sua evolução e a magia que acontece quando duas almas se encontram no caminho rumo à plenitude. Agora que exploramos a perspectiva de Carl Jung sobre o amor, é hora de fechar com uma reflexão prática. Como podemos aplicar essas ideias em nossa vida cotidiana? Como podemos transformar o amor em uma ferramenta de crescimento, em vez de apenas uma fonte de prazer ou dor? A resposta está na consciência, na capacidade de estar atento ao que nossas relações nos revelam sobre nós mesmos. Cada conexão, seja ela romântica, familiar ou amigável, é uma oportunidade de olhar para dentro, de entender nossas projeções, nossos medos e nossas forças. O amor, afinal, não é apenas um sentimento, é um convite para nos conhecermos melhor. Cada vez que você sentir uma atração intensa por alguém, pare e pergunte-se: que parte de mim está ressonando com essa pessoa? O que estou projetando nela? E, mais importante, o que posso aprender com essa experiência? Essas perguntas são poderosas porque nos ajudam a enxergar o amor como um espelho. Por exemplo, imagine Ana, que sempre se sentiu atraída por pessoas carismáticas e extrovertidas. Ao refletir, ela percebeu que essa atração vinha de sua própria dificuldade em se expressar livremente. Cada relação com alguém assim era um chamado para desenvolver sua própria confiança. O amor, nesse caso, não era apenas sobre o outro, mas sobre a jornada de Ana para integrar uma parte reprimida de si mesma. Esse tipo de consciência transforma a forma como vivemos nossas conexões, permitindo-nos crescer em vez de repetir os mesmos padrões. Essa ideia não se aplica apenas às relações românticas. Pense nas amizades que te desafiaram, nas conexões familiares que despertaram emoções profundas, ou até mesmo em encontros casuais que deixaram uma marca. Cada pessoa que entra em sua vida é um espelho, e o que você vê nesse espelho depende do que carrega dentro de si. Jung nos ensina que, para amar de forma autêntica, precisamos primeiro trabalhar em nós mesmos. Isso não significa que devemos ser perfeitos antes de nos relacionarmos. Ninguém é. Mas significa estar dispostos a crescer, a enfrentar nossas feridas sem fugir, a reconhecer nossas sombras sem julgamento. Quando fazemos esse trabalho interno, nossas relações mudam radicalmente. Deixamos de buscar nos outros o que nos falta, porque começamos a encontrar essas qualidades dentro de nós mesmos. Imagine uma relação em que ambas as pessoas estão comprometidas com seu próprio crescimento. Nesse cenário, cada um atua como um espelho para o outro, apoiando-se mutuamente na jornada de evolução. Não há posse, não há dependência, apenas um desejo genuíno de compartilhar o melhor de si. Esse é o tipo de amor que Jung descrevia, um amor que não se baseia na necessidade, mas na transformação mútua. Considere o caso de Clara e Rafael, um casal que decidiu trabalhar em seu autoconhecimento juntos. Em vez de esperar que o outro resolvesse suas inseguranças, eles se encorajaram a explorar suas próprias sombras. O resultado foi uma relação que não apenas floresceu, mas também os tornou indivíduos mais completos. Esse é o poder de amar com consciência. O amor se torna um espaço de liberdade, onde ambos podem ser quem realmente são. Para chegar a esse ponto, tudo começa com uma decisão, a decisão de se olhar com honestidade. Isso significa aceitar suas luzes, suas qualidades, seus talentos e suas sombras, seus medos, suas inseguranças. Significa integrar seu ânima ou animus, abraçando as energias femininas e masculinas que coexistem dentro de você. Acima de tudo, significa comprometer-se com o processo de individuação,
a jornada de se tornar quem você está destinado a ser. Porque o amor não é algo que acontece por acaso, é algo que construímos a partir de dentro. Cada passo que damos em nosso caminho de autodescoberta nos aproxima de relações mais autênticas, mais profundas e mais significativas. Jung nos lembra que o amor é um espelho da alma. Quando alguém se apaixona por você, está vendo algo que ressoa com sua própria psique, talvez uma qualidade que admira, uma ferida que precisa curar, ou um potencial que deseja alcançar. Da mesma forma, quando você se apaixona, está sendo atraído por um reflexo de sua própria jornada. A beleza disso é que cada relação, por mais breve ou intensa que seja, é uma oportunidade de aprendizado. Pense nas pessoas que cruzaram seu caminho. Algumas te trouxeram risos, outras lágrimas. Algumas te desafiaram a ser mais forte, outras te ensinaram a ser mais gentil. Cada uma delas foi um espelho, mostrando algo sobre quem você é e quem pode se tornar. Então, da próxima vez que sentir o amor, seja por um parceiro, um amigo ou até mesmo um estranho que desperta algo em você, lembre-se das palavras de Jung: o amor é um reflexo de sua própria alma. Aproveite essa oportunidade não apenas para se conectar com o outro, mas para se conectar consigo mesmo. Pergunte-se: que lições estou aprendendo? Que partes de mim estão sendo reveladas? Porque o amor, em sua essência, é um caminho de volta para sua própria verdade. Ele nos conecta não apenas com os outros, mas com nossa essência, com o que realmente somos. O maior presente do amor não é apenas o que sentimos pelos outros, mas o que descobrimos sobre nós mesmos no processo. Ele nos ensina a sermos mais corajosos, mais autênticos, mais inteiros. E, ao abraçar essa jornada, transformamos o amor em algo mais do que um sentimento passageiro. Ele se torna um caminho para a plenitude, uma estrada que nunca termina, mas que sempre vale a pena percorrer. Então, pergunto a você: o que você aprendeu sobre si mesmo através do amor? Quais espelhos você encontrou em suas relações? E, mais importante, como você vai usar essas lições para continuar crescendo? Porque a verdadeira magia do amor não está apenas no que compartilhamos com os outros, mas no que ele nos revela sobre nós mesmos. Cada relação é um capítulo em sua história, uma chance de se aproximar da pessoa que você está destinado a ser. E, ao caminhar por esse caminho com consciência, você não apenas encontra o amor nos outros, mas o encontra dentro de si, um amor que é eterno, porque é o reflexo de sua própria alma. Então, siga em frente, abrace os espelhos que a vida coloca em seu caminho, e permita que o amor te guie para a plenitude que sempre esteve dentro de você. Agora que percorremos essa jornada pela perspectiva de Carl Jung sobre o amor, quero te perguntar: o que você aprendeu sobre si mesmo através do amor? Quais espelhos você encontrou em suas relações? E, mais importante, como você vai usar essas lições para continuar crescendo? Porque, no fundo, essa é a verdadeira magia do amor. Não é apenas o que sentimos pelos outros, mas o que descobrimos sobre nós mesmos no processo. Cada relação, seja ela romântica, familiar ou de amizade, é uma oportunidade de aprender algo novo, de enxergar uma parte de nós que talvez tenha passado despercebida. E isso não se limita aos grandes amores da sua vida. Pense nos amigos que te desafiaram, na família que te moldou, nas pessoas que, de alguma forma, deixaram uma marca em você. Cada uma delas foi um espelho, refletindo algo sobre quem você é. Quando alguém se apaixona por você, não está vendo apenas sua aparência ou sua personalidade superficial. Está vendo algo muito mais profundo, algo que ressoa com a psique dessa pessoa, com sua própria jornada de autodescoberta. Talvez sua paciência toque uma corda sensível em alguém que luta para encontrar calma. Talvez sua autenticidade inspire alguém que teme ser quem realmente é. Então, da próxima vez que alguém te disser eu te amo ou você sentir aquele frio na barriga do amor, pare por um momento e pergunte-se: o que essa pessoa está refletindo? Que parte de mim está sendo iluminada por essa conexão? E, acima de tudo, como posso usar essa experiência para crescer? Porque o amor não é apenas um destino onde chegamos, é um caminho, e cada passo que você dá nesse caminho te aproxima da pessoa que está destinado a ser. Mas, para que isso aconteça, é preciso coragem para fazer o trabalho interno. Amar de forma autêntica exige que olhemos para dentro, que enfrentemos nossos medos,
que integremos nossas sombras. Um coração fechado, cheio de projeções ou preso a velhas feridas, não pode acolher o amor em sua plenitude. O amor requer abertura, exige valentia, pede autenticidade. Pense em alguém como Sofia, que passou anos evitando relações profundas por medo de ser rejeitada. Quando ela finalmente decidiu enfrentar esse medo, percebeu que suas conexões anteriores eram reflexos de sua própria insegurança. Ao trabalhar em si mesma, Sofia começou a atrair pessoas que valorizavam sua essência, e o amor, que antes era uma fonte de ansiedade, tornou-se uma força de transformação. Esse é o poder de se abrir ao amor com consciência. Ele deixa de ser uma busca por validação e se transforma em um espaço de crescimento e plenitude. Aqui está um desafio para você. Reserve um momento para refletir sobre suas relações, passadas e presentes. Que padrões você notou? Talvez você perceba que sempre se sentiu atraído por pessoas que te desafiam de uma certa maneira, ou que algumas relações repetiram as mesmas dinâmicas. Que lições você aprendeu? Talvez uma relação tenha te ensinado a importância de estabelecer limites, enquanto outra revelou sua capacidade de perdoar. Que partes de você vieram à tona através dessas conexões? Escreva essas reflexões, se possível. Colocar seus pensamentos no papel traz clareza, como se você estivesse desenhando um mapa da sua própria psique. E, depois, comprometa-se a seguir crescendo, a continuar aprendendo, a olhar para o espelho do amor com curiosidade e coragem. Porque o amor não é apenas uma experiência que compartilhamos com os outros, é uma força que nos transforma por dentro. Ele nos conecta à nossa essência, à nossa verdade mais profunda. Quando você ama com consciência, cada relação se torna um capítulo em sua jornada de individuação, ajudando a integrar suas luzes e sombras, a equilibrar suas energias masculinas e femininas, a se tornar mais inteiro. E esse é o verdadeiro presente do amor. Ele não apenas nos une aos outros, mas nos guia de volta a nós mesmos, aquela parte de nós que sempre esteve lá, esperando para ser reconhecida. Então, como você pode viver o amor de forma mais consciente no dia a dia? Comece prestando atenção aos sinais que suas relações te oferecem. Quando você sentir uma atração, um conflito ou até mesmo uma decepção, pergunte-se: o que isso está me mostrando sobre mim? Talvez uma discussão com um parceiro revele sua dificuldade em ceder, ou talvez a admiração por um amigo destaque uma qualidade que você deseja cultivar. Cada emoção é uma pista, um convite para olhar mais fundo. E, ao fazer isso, você começa a construir relações mais autênticas, porque elas não serão mais baseadas em projeções ou carências, mas em uma troca genuína entre duas pessoas que estão comprometidas com seu próprio crescimento. Imagine um mundo onde todos amassem assim, com consciência, com coragem, com o desejo de evoluir. Nesse mundo, as relações não seriam apenas sobre estar juntos, mas sobre crescer juntos, apoiando um ao outro na jornada de se tornar quem realmente são. Esse é o tipo de amor que Jung sonhava, um amor que não se apega à posse ou à dependência, mas que celebra a liberdade de ser autêntico. E a boa notícia é que você não precisa esperar que o mundo mude. Você pode começar agora, dando o primeiro passo em sua própria jornada de autoconhecimento. Então, siga em frente. Continue amando, continue crescendo, e nunca deixe de se perguntar: o que estou aprendendo sobre mim através dessa experiência? Porque essa é a essência da magia do amor. E, mais ainda, a magia de ser humano. Cada relação é uma oportunidade de se aproximar da sua verdade, de integrar todas as partes de quem você é. E, ao fazer isso, você não apenas transforma suas conexões com os outros, mas também transforma a si mesmo, tornando-se cada vez mais a pessoa que está destinado a ser. Agora, quero ouvir você. O que achou dessa perspectiva de Jung sobre o amor? Quais lições o amor trouxe para a sua vida? Como você planeja usar essas ideias para viver relações mais conscientes? Cada história, cada reflexão, cada experiência importa, porque o amor é uma conversa que nunca termina. Pense nos espelhos que encontrou em seu caminho, as pessoas que te desafiaram, que te inspiraram, que te ajudaram a crescer. Como essas conexões moldaram quem você é hoje? E, mais importante, como elas vão guiar quem você será amanhã? Porque, no final, o amor não é apenas sobre os outros, é sobre você, sobre sua evolução, sobre a beleza de descobrir sua própria alma em cada relação que você vive.
Quero encerrar esta jornada com um convite: compartilhe sua história. O amor é uma conversa que nunca termina, e cada reflexão, cada experiência, cada momento que você viveu conta. Então, me diga, quais espelhos você encontrou em seu caminho? Como as pessoas que cruzaram sua vida, amigos, amores, familiares, te ajudaram a crescer? Porque, no final, o amor é um caminho que todos compartilhamos, e juntos podemos aprendê-lo a percorrer com mais consciência, mais coragem e mais autenticidade. Ao longo desta exploração da perspectiva de Carl Jung, vimos que o amor é muito mais do que um simples sentimento. Ele é uma força transformadora, um motor que nos impulsiona a evoluir, a nos conhecermos melhor, a integrar todas as partes de nosso ser, nossas luzes, nossas sombras, nossas feridas e nossas forças. Cada vez que amamos, seja uma paixão avassaladora, uma amizade profunda, o carinho por um familiar ou até mesmo o amor próprio, estamos participando de um processo de individuação, a jornada de nos tornarmos quem realmente somos. Esse processo não tem fim, porque, enquanto estivermos vivos, sempre haverá algo novo para aprender, uma nova camada de nós mesmos para explorar, um novo aspecto da nossa psique para integrar. O amor é a centelha que acende essa curiosidade, tanto por nós mesmos quanto pelos outros. Ele nos convida a olhar para dentro, a questionar quem somos, a abraçar as partes de nós que talvez tenhamos ignorado por medo ou insegurança. Pense em todas as vezes que o amor te transformou. Talvez uma relação tenha te ensinado a ser mais resiliente, enfrentando desafios que pareciam impossíveis. Talvez uma amizade tenha te mostrado a beleza de ser vulnerável, permitindo que você se abrisse de uma forma que nunca havia feito antes. Essa é a grande lição de Jung. O amor não é algo que buscamos fora de nós mesmos, como se fosse um tesouro escondido em outra pessoa. Ele é algo que encontramos dentro de nós através das conexões que formamos. Cada pessoa que entra em nossa vida é um espelho, refletindo algo sobre quem somos e quem podemos nos tornar. Algumas dessas conexões são suaves e harmoniosas, trazendo paz e inspiração. Outras são intensas e desafiadoras, nos forçando a enfrentar verdades desconfortáveis. Mas todas, sem exceção, têm um propósito. Considere o caso de Lucas, que passou anos lutando contra a sensação de não ser suficiente. Quando ele conheceu Mariana, uma mulher que o aceitava incondicionalmente, sentiu pela primeira vez que podia ser ele mesmo. Mas a relação também trouxe à tona suas inseguranças mais profundas, obrigando-o a confrontar o medo de não merecer amor. Mesmo que a relação tenha terminado, Lucas saiu dela mais forte, porque o amor de Mariana foi um espelho que o ajudou a ver sua própria força. Por isso, não tenha medo de amar, mesmo quando dói, mesmo quando é complicado, mesmo quando não sai como você esperava. Cada experiência de amor, por mais breve ou dolorosa que seja, está te guiando para mais perto de sua verdade, de sua plenitude. O amor é como um escultor que, a cada relação, esculpe um pouco mais a sua essência, revelando a versão mais autêntica de quem você é. E essa transformação é o que torna o amor tão poderoso. Ele não apenas nos conecta aos outros, mas nos reconecta a nós mesmos, aquela parte de nossa alma que sempre esteve lá, esperando para ser reconhecida. Então, continue explorando os espelhos que a vida coloca em seu caminho. Cada pessoa que você encontra, seja um grande amor, um amigo passageiro ou até um estranho que te marcou, está te mostrando algo sobre você. Talvez seja sua coragem, sua vulnerabilidade, ou até uma ferida que precisa de cura. Cada espelho é uma oportunidade de crescer, de se tornar mais sábio, mais completo. Quero te deixar com um convite final. Viva o amor com coragem e consciência. Não se contente em apenas sentir o amor. Pergunte-se o que ele está te ensinando. Quando alguém se apaixonar por você, não veja isso apenas como um elogio ou uma coincidência. Pergunte-se: o que estou refletindo para essa pessoa? E, quando você se apaixonar, reflita: o que essa conexão está revelando sobre mim? Porque o amor, como Jung nos mostrou, é um caminho de volta para sua própria alma. Ele nos desafia a sermos mais autênticos,
a enfrentarmos nossas sombras, a integrarmos nosso ânima ou animos, a nos tornarmos quem estamos destinados a ser. No final do dia, quando você olhar para trás em sua vida, não serão apenas as pessoas que amou que te definirão. Será o que você aprendeu sobre si mesmo através delas. Talvez você perceba que um amor te ensinou a confiar, enquanto o outro te mostrou a importância de se valorizar. Talvez uma amizade te tenha dado força para superar um momento difícil, ou um encontro fugaz tenha acendido uma faísca de inspiração. Cada uma dessas experiências é um fio na tapeçaria da sua vida, tecendo a história de quem você é. E essa é a verdadeira magia do amor. Ele não apenas nos une aos outros, mas nos guia para nossa própria essência, para a verdade que carregamos dentro de nós. Então, me diga, o que o amor te ensinou? Quais espelhos você encontrou em suas relações? Como você planeja usar essas lições para continuar crescendo? Sua história importa, porque o amor é uma conversa que nunca termina, e cada voz adiciona algo único a ela. Compartilhe suas reflexões, suas experiências, seus aprendizados, porque juntos podemos aprender a amar com mais profundidade, com mais coragem, com mais coração. Obrigado por me acompanhar nesta jornada através da visão de Jung. Agora, vá em frente, ame com valentia, viva com consciência, e nunca pare de explorar os espelhos que a vida coloca em seu caminho. Porque, no amor, cada passo é uma chance de se tornar mais você, mais completo, mais humano. E essa é a maior aventura de todas.